Bom dia a todos que já chegaram, os que estão chegando agora, a Fernando, a Júlia. Um bom dia para todos nós, né? Que a gente tenha uma aula gostosa, que a gente possa juntos aprender algumas coisas. E é sempre uma oportunidade bacana, ainda mais nesses dias, né, que a gente está afastado um dos outros, poder estar junto aqui com vocês. Eu vou começar a apresentação e nós vamos hoje falar de um assunto bastante presente nos dias atuais, tá bom? Uhum. Estão vendo a nossa apresentação? Sim. Sim, né? Essa imagem, ela diz algumas coisas para nós. A imagem, ela é um texto também. O que será que esse texto está nos contando? O que será que ele fala para a gente? Eu vou abrir o chat aqui, vocês podem ir colocando, tá bom? Vamos lá? Tudo que vier na cabeça, você vai colocando. Vamos fazer assim um brainstorming, aquilo que vem na sua cabeça, uma tempestade de ideias. Vamos colocar, olhando essa imagem, o que vem na sua mente? O que ela conversa com você aí? Parece uma cabeça. Isso mesmo, Amanda, também acho isso. Parece tipo um sistema nervoso também. Um sistema nervoso. Exatamente. O que mais? Parece uma árvore também. Uma árvore. Então, a gente já tem uma cabeça, sistema nervoso, uma árvore. Mais alguma coisa vem para a gente? Vamos pensando nas funções disso tudo, esses inúmeros, essas ramificações todas. O que lembra a gente isso? Quando a gente tem uma árvore, o tronco, os galhos, qual é a função? Qual será a função disso tudo? Você olha na natureza uma árvore e você vê lá os galhos se elevando, e daí dos galhos surgem as folhas, às vezes flores também, frutas. Como que nasce isso? Será que o caule tem alguma coisa a ver com toda essa produção que uma árvore chega a ter? Hum? Então, bom dia, Pietra. A Pietra vai responder para a gente. Olha aí, a gente tem uma cabeça, parece um sistema nervoso. Se a gente pensar que a árvore, ela, olha lá, o tronco suporta o corpo, a origem, muito bem. Reconectado com a natureza. Alguém reconectado com a natureza, claro, tem essa ideia na Gabriele, muito bem pensado. A seiva da vida, ela passa por esses galhinhos, desde o tronco até os pequenos galhos, a seiva que vai trazer a vida para esse ser, né? Muito bem. Então, quando a gente pensa nessa imagem, quando a gente olha essa imagem, vem tudo isso na nossa cabeça e tudo isso está perfeito. Suscita em nós essa ideia de vida, de conexão com a natureza, de equilíbrio, de sistema nervoso, de vida, né? É como se fosse uma pessoa com muitos pensamentos. É sim, Beatriz, a gente pode pensar nisso. As conexões, os pensamentos, tudo que passa na mente, e a gente sabe que a mente, o cérebro humano, é aí como se fosse o nosso computador, né? Ali está a nossa cognição, nosso raciocínio, também existe na mente, as emoções passam ali nesse órgão, né, que é o cérebro. As emoções, elas passam, elas são mediadas ali por todo
os componentes cerebrais, né, a amígdala, a gente sabe que existem partes do cérebro, cada uma ela vai fazer uma espécie de tratamento das informações que nos rodeiam, tá certo? Então, tudo isso tem a ver com a aula de hoje, né? O ser humano na sua integralidade e passando por essas ideias que vocês colocaram aí, certo? Então, como é que a gente vai pensar no ultrarromantismo, né, na aula de hoje? Nós trabalhamos o romantismo nesse bimestre e hoje, especialmente, a gente vai ter um olhar para o ultrarromantismo, que é uma vertente do movimento romântico marcada pelo egocentrismo, né? O centro é o eu, o ego, e por forte tendência depressiva, além de identificar estas características em manifestações culturais da atualidade. Então, na aula passada, vocês tiveram aula com a professora Eliane, nós preparamos juntas aquela aula em que vocês linkaram o filme Avatar, certo? Com Iracema, a obra de José de Alencar. Nessa aula aqui, nós vamos trabalhar também esse relacionamento de ideias, de textos. Olha só que interessante. Eu vou começar para falar do ultrarromantismo. Eu vou trazer para vocês um artefato cultural da atualidade que alguns de vocês devem conhecer, tá? Alguém já assistiu essa série? Conhecem, da Netflix? Já Eu ouvi já falar, assisti, professora. Já assisti, já. Já assistiu, né? Alguns já assistiram, outros não. Vocês sabem que ela é uma série que ela trouxe algumas controvérsias, né? Porque o assunto que ela trata é delicado, né? Ela vai trabalhar temas que os ultrarromânticos já trabalhavam lá atrás. Então, sentimento de melancolia, depressão, incapacidade com a vida, com os próprios sentimentos, desequilíbrio, tudo isso essa série vai trabalhar. Vamos começar a nossa aula vendo um pedacinho aí. Na verdade, eu trouxe o trailer dublado para vocês, da primeira temporada, para a gente tentar entender um pouquinho que uma coisa tem a ver com a outra, tá bom? Entendendo, então, que a arte está relacionada com a vida. O artista, ao se debruçar sobre um texto, ele trabalha a condição humana. E que condição humana é essa? A própria dele e a do seu entorno, do momento em que ele está, certo? Então, de que maneira a nossa atualidade conversa com os poetas lá do ultrarromantismo? Vamos ver? Fim do século XVIII, hein? Oi. Eu não vou sair. Nem agora. Nem nunca. Por que não disse isso pra mim quando eu estava viva? Meu marido e eu nunca encontramos um motivo. Oi, é a Hannah. Hannah Baker. Caramba. Se acomode, porque agora eu vou te contar a história da minha vida. Especificamente, por que minha vida chegou ao fim. E se você estiver escutando esta fita, você foi um dos motivos. This is a wild game of survival. A Hannah tá falando a verdade. Não acredita em tudo que ouve. Seja lá o que a Hannah achou que viu, ela mentiu sobre isso naquelas fitas, porque ela era uma maluca e só se matou pra chamar atenção.
A Hannah tinha segredos, Sra. Baker. Os segredos da Hannah. Foi isso que a matou. Talvez eu nunca saiba por que você fez o que fez. Mas posso te fazer sentir o que eu senti. Ainda não sabe de toda a história. O que mais eu preciso saber? Fez lavagem cerebral como o resto deles, mas eu não fiz. Todo mundo é tão legal até que te levem a cometer suicídio. E cedo ou tarde a verdade vai aparecer. This is a wild game of survival. Então, a gente já viu que aqui a temática é o suicídio, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Quem já assistiu a série? Quem ainda não assistiu, qual foi a impressão que teve? Parece ser bem pesadinha a série, pô. Pesadinho. Bem pesadinha. Pela temática, até por conta de falar do suicídio de forma a unir isso com entretenimento, né? Já fica complicado. Vamos dar uma olhadinha só numa revista, a revista Veja, que foi assunto aqui nessa reportagem. Então, 13 Reasons Why, que é o nome da série, suicídio de adolescentes aumentou após estreia da série. Então, a gente percebe que durante essa apresentação, olha só, foi feita uma pesquisa, começaram os jovens a se envolver demais com essa série e acabaram sendo impulsionados, principalmente os meninos. Olha, dados americanos mostram que o aumento foi impulsionado principalmente pelos meninos, cuja taxa subiu quase 30% após a estreia do programa. Então, jovens de 10, olha só, 10 anos a 17, foram motivados pela série a resolver a vida por meio do suicídio. Então, é uma forma de romantizar uma situação que é, na verdade, final, né? O suicídio não é solução para nada, ele simplesmente é uma forma desesperada de, quando a pessoa não tem mais esperança, no sentido de desespero, não ter mais esperança, de solucionar as questões que envolvem a sua própria vida. E nesse caso da série, eu assisti o primeiro capítulo para poder trazer para vocês um pouquinho mais, li a respeito. Quando você coloca na Netflix, tamanha foi a repercussão negativa da série, quando você coloca para assistir, já aparece, antes de você começar a ver a série, um pedido, um apelo a que, se você estiver passando por dificuldades emocionais, você não assista. Olha lá, a Nicole está falando. Pro, eu sei que a série não só fala do suicídio, mas também de estupro e várias coisas. É verdade, Nicole, são assuntos pesados. Bullying, situações bem complicadas. E aí, o próprio... Essa série, eles têm até um canal de comunicação com as pessoas, para você, eles dão lá o endereço, para você, antes de qualquer coisa, se comunicar com alguém, com uma autoridade, eles dão um telefone, se você estiver passando por uma situação de depressão, melancolia, porque realmente foi constatado cientificamente, né? A gente vê aqui que essa pesquisa não foi feita por qualquer pessoa, mas olha, publicação no Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, ou seja, Academia de Psiquiatria de Crianças e Adolescentes. Então, é uma pesquisa séria. E realmente o impacto da série na sociedade foi muito ruim. Inclusive, foram tiradas cenas pesadas para poder voltar à exibição, né? Então, está sendo exibida, mas com algumas cenas. Olha só, o que isso conversa com o romantismo? Eu trouxe para vocês aqui esse título, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro é um livro alemão,
ele dá início ao romantismo na Europa. Olha só, a temática é muito parecida. A gente colocou aqui a versão em quadrinhos, só para vocês verem, né? Uma versão feita para adolescentes. A gente sabe que esse livro é do Goethe, que é um poeta alemão do romantismo, e foi feita aqui uma adaptação para os quadrinhos, e a gente trouxe para vocês verem assim, de forma mais lúdica, né? O romance, esse romance aqui, ele foi escrito em terceira pessoa e com poucas personagens. Após a primeira publicação, em 1774, teria ocorrido na Europa uma onda de suicídios, atribuída à influência do personagem de Goethe, que foi chamado efeito Werther. Olha só, já naquela época, fim do século XVIII, houve um efeito por conta de uma obra de arte, né? Tal qual agora com essa série americana. Aqui a gente tem um trechinho do texto. Ontem, eu até coloquei esse filme aqui, está no YouTube, eu assisti ontem à noite para ter uma ideia mais ampla, para falar para vocês. Esse filme que está no YouTube é a respeito do Goethe. Por que tem a ver? Porque esse poeta diz que se baseou um pouquinho na vida dele e na vida de alguns amigos dele para escrever esse romance. Esse romance, quando a gente vê aqui na capa uma moça de costas e o rapaz com essa cara chateada, ele trata da história de um rapaz de nome Werther que se apaixona por uma moça e a moça não dá bola para ele, ela considera ele como um amigo, ela deixa isso bem claro, ela está noiva, vai se casar e ela realmente não se interessa em conversar com ele. Em conversar não, em ter um romance com ele, só conversar, ser amiga. Mas ele começa de forma obsessiva a procurá-la, tentar beijá-la, tentar ter uma aproximação. E o romance avança de tal maneira que esse moço, além de tudo, não estava feliz com a profissão, não estava feliz com a situação em família, ele se achava a decepção da mãe dele, nada estava dando certo, então esse romance caminha até o ponto que o suicídio, de forma romantizada, é colocada como se fosse uma solução. E o rapaz se mata e termina o livro com um personagem novo que chega lá dizendo que foi uma solução bacana, né? Que é uma forma de você ter uma solução para os problemas. Isso, na época, repercutiu muito negativamente, que até foi proibido esse livro em muitas situações, em cidades, as pessoas começaram a não permitir a circulação do livro, porque os jovens ficavam muito impactados. Tanto que muitos foram achados com o livro na mão, com o exemplar na mão, após o próprio suicídio. Então, foi uma onda terrível e tudo leva a crer que por conta da leitura mesmo. O que a gente pode pensar, então, a respeito desses dois fatos, né? Nós temos aí duas obras de arte, um livro de literatura, que, aliás, deu início ao movimento literário, né, esse livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Começou lá na Europa, essa forma de escrita, de se expressar, e isso alastrou pelo mundo, né, chegando ao Brasil e tudo mais. E a gente tem essa minissérie que trata de aspectos semelhantes. É isso que a gente trouxe para ilustrar. Vamos dar uma olhadinha aqui? Se você pegar a protagonista da minissérie, ela é super egocêntrica, porque ela planeja a própria morte, grava fitas, dando instruções, como se fosse um game, uma espécie de jogo macabro, né, em que as pessoas que recebiam aquela caixa com as fitas tinham que seguir passos e orientações, e vai envolvendo um círculo de pessoas ali, de uma forma egocêntrica, que depois de já estar morta, ela ainda está manipulando toda aquela situação. Tal qual isso que eu acabei de expor, os autores dessa vertente do romantismo
tendem a tematizar em suas obras conflitos inerentes ao sujeito. Então, a preocupação não é o mundo exterior, não é a sociedade, injustiças, não. São questões próprias da pessoa, das suas angústias, da sua melancolia, a pessoa voltada para si própria, né? Para o próprio eu. Então, qualquer obra do ultrarromantismo, você vai ver a preocupação com o eu e não com o mundo. E sempre de forma exagerada. Então, uma das maneiras do egocentrismo romântico manifestar-se nos romances e poemas é por meio do exagero. Então, as tintas são sempre fortes, é sempre o fim do mundo, que a moça não gosta dele, e agora eu não tenho mais expectativa de vida. Então, o amor e a solidão com papel central para esses autores, são as temáticas centrais. Pessimismo. Em geral, as personagens românticas são incompreendidas, seus sentimentos não costumam ser correspondidos, e por isso há uma espécie de descolamento entre o sujeito e o mundo, que passa a ser encarado como uma realidade degradada e frustrante. A gente tem que lembrar o contexto social da época. Então, todas as mudanças que a sociedade estava passando, a questão da industrialização, a solidão das pessoas na época aumentou, né? As famílias começaram a viver de uma outra forma, por conta do impacto da Revolução Industrial, da situação econômica, então o surgimento da burguesia, toda essa questão afetou o modo de vida das pessoas e realmente o mundo começou a ser muito frustrante, diferente, a realidade parecia ameaçadora, e aí a gente vê que o sujeito ele começa a olhar para si próprio, se sentindo magoado, machucado, e escreve acerca disso, tá certo? Talvez hoje as pessoas estejam muito se sentindo assim também, e a gente percebe em obras como essa série exatamente a mesma coisa. A ideia de olhar para si próprio e não uma preocupação com questões sociais, né? Tendência a fugir da realidade. Descolados da realidade, descrita de modo pessimista, bom, se o mundo é tão ruim lá fora, é tão difícil, não tem jeito, eu estou perdida, eu estou frustrada. É comum encontrarmos poemas ou narrativas, que são romances, contos, ultrarromantismo, em que as personagens ou sujeitos líricos, quando a gente fala sujeito lírico é do poema, anseiam por fugir da realidade. Mas como fugir da realidade? Se a realidade se impõe a mim, eu sou vítima disso. Fugir como? Mediante a morte, ou eu me mato para resolver a situação, ou eu fico sonhando, ou eu bebo muito, ou eu uso do álcool, né? Ou a loucura mesmo, como um escape da realidade. Então, é muito comum nessas obras a gente ver essas situações. Como sair dessa realidade? Não tem jeito, ela se impõe a mim. Então, há um pessimismo, não há esperança. Se não há esperança, só me resta usar o álcool, sonhar com aquela moça que nunca vou alcançar, então eu idealizo essa mulher, eu estou muito afastada disso. E aí vem essa idealização de uma realidade que eu não vou alcançar nunca. A mulher e o amor têm grande importância nas obras ultrarromânticas. Em geral, o sentimento é irrealizado e a mulher é descrita enquanto amada perfeita e inatingível. Há um descolamento da realidade, percebe? Ninguém é perfeito. E as pessoas, elas não são inatingíveis. Porém, para esse autor romântico, a realidade sempre é difícil, ele vê o mundo de forma pessimista. Então, há nesses livros um abismo que impede a realização amorosa. Você vai ver sempre um problema, no caso do Goethe, né, quando você assiste o filme da vida dele, que eu assisti ontem, você vê que ele, enquanto jovem, se apaixonou por uma moça, e é muito bonito o filme até, eles se encontram, eles se amam, porém a moça é de uma família muito simples, e o pai acaba pedindo que ela se case com um
homem que tinha posses para poder ajudar a todos os irmãos. Ela tem um monte de irmãos, tudo pequenininho, bebezinhos, criancinhas, e o pai é sozinho, desesperado, ela se casa. Então, o Goethe fica sem o amor dele, e, ao mesmo tempo, um amigo dele se suicida. Dizem que daí ele se inspirou para escrever esse romance, que é o principal romance aí, desse autor, do Goethe, que deu início ao romantismo. E aí ele coloca o jovem Werther, que na verdade dizem que é um pouco dele, né, só que ele não se suicidou, foi um amigo dele. Na história, o Werther se suicida, e para resolver a situação. E é isso aí, as principais características do ultrarromantismo, tá certo? Alguém tem alguma coisa que gostaria de perguntar sobre isso daí? Já tinha ouvido falar desse Sofrimentos do Jovem Werther? Como é um livro alemão, né, início do romantismo, está um pouco distante da gente aqui, mas às vezes a gente já ouviu falar. Ele foi muito conhecido justamente pela onda de suicídios, e a gente trouxe aqui por conta disso, comparando com essa série, tá bom? Eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Vocês estão sabendo desse concurso macabro de leitura? Tô sabendo, o problema eu não sei como é que faz, o que tem que fazer, como é que é. É tão simples que, olha, todos vocês podem participar. É um concurso em que você pode ganhar esse conjunto de livros aí, que são, olha, é um box de livros. Você tem esses todos aí, todos contos de horror. Para participar, é muito legal. Quer ver? Eu vou clicar aqui. Eu vou sair da nossa apresentação. Parar. Caramba. Eu vou mostrar agora para vocês, tá? Quando eu clico naquele link lá, vai aparecer isso aqui. Vocês vão clicar no link, vocês vão... Vai aparecer isso daqui. Olha, o concurso macabro. Só que eu vou pôr de novo para vocês verem, tá? Olha só que bacana. Professora Gisele, professor Isaac, vocês estão vendo? O envelopinho aí? Uhum. Quando você abre, vem a instrução, olha só. Você quer ganhar um box do autor de literatura de terror e fantasia, Lovecraft? Para concorrer, é só enviar um vídeo ou um áudio de 1 minuto aproximadamente. Quer dizer, pode ser um áudio que você faça aí no seu celular, contando a história do último livro que você leu. Aí você encaminha para a professora Gisele e é só aguardar o sorteio. Clique nas opções abaixo. Ó, envie o vídeo ou áudio até 10 de agosto. Aqui, encaminhar para Moraes Entre Livros ou para a professora Gisele. Quando você clica, já vai aparecer aqui, tá? Ó. Então, ou você vai enviar, aqui é a data, né? Até 13 de agosto. Vai encaminhar para Moraes Entre Livros, para a professora Gisele, ou seja, para a sala de leitura. Ok para vocês? Beleza, Tá? beleza. Então, vamos participar porque vale a pena, né? É um box bem legal e eu acho que vocês vão gostar. Vamos ver quem vai ganhar esse box, tá bom? Tomara que sejam de vocês. Professora, é para fazer um áudio sobre o último livro que leu, exatamente, sem ser desse autor. Qualquer livro. Ó, o último livro que eu li foi Escrava Isaura. É a história disso, daquilo outro e tal, gostei, não gostei, acabou. Só isso, 1 minutinho. Facinho, né? Aqui eu trago para vocês os endereços que a gente utilizou, tá bom? Aqui tem o PDF da obra que eu citei para vocês. Eu pensei que era para ser sobre um livro dele. Não, não precisa. Você vai ganhar, Amanda, e daí você lê, daí você conta para a gente. Os quadrinhos, eu não consegui só ver se tem na escola esses quadrinhos aqui. Aí eu coloquei a página do Google, eles não disponibilizam o quadrinho todo, mas dá para a gente ter uma ideia, tá bom? E o filme que eu assisti ontem, Da Vida do Poeta,
certo? O que que eu pensei da gente fazer agora, pessoal? Nós vamos... Gente, eu não estava apresentando, né? Ai, que sem noção. Deixa eu só mostrar para vocês aqui que eu estava falando até agora e não estava mostrando. Aqui estão as referências, tá? Aqui estão os endereços do filme que eu assisti ontem no YouTube, à noite, que eu estou contando para vocês, que é a vida do poeta, que ele misturou um pouquinho da vida dele, do amigo dele, para escrever essa obra famosa que deu início ao romantismo. Essa obra já está no domínio público, então a gente não precisa pagar para ler. Tá? Aqui está a reportagem da Veja, e nós temos um pedacinho também do trailer aqui, que a gente viu para vocês, tá? O que que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar uma atividade que a gente já vai começar a fazer já. Isso aqui, ó. Professora, você está mutada. Caramba, olha só. Obrigada, amor. Sabe o que aconteceu? Desconectou, não sei o que aconteceu, mas tudo bem, estou de volta. Então, é assim, esse formulário vai ser uma das nossas atividades do bimestre. Ele vai trazer para nós uma síntese do que foi esse movimento. Então, a gente fez o nosso mapa mental das 3 fases, né, das 3 gerações românticas aí. Quando a gente fala das 3 gerações românticas, a gente está falando em termos de poemas, de poesia. Quando a gente fala em prosa, a gente vai ver que a gente tem aqui na questão 6, a gente vai falar dos estilos e textos, conforme a temática, a gente pode dividir em romance indianista, romance histórico, romance urbano, romance regionalista. E aí a pergunta é sobre o romance escravizaura, que a gente trabalhou ainda lá na escola. O que será que é esse romance? Ele se enquadra aqui em qual desses 4? Então, todas as questões, elas vão amarrar esse nosso assunto, né, do romantismo no Brasil. Vai trabalhar alguns textos, e eu gostaria que vocês começassem a fazer agora, a gente ainda tem tempo. Eu posso tirar algumas dúvidas. Aqui a gente tem uma imagem aqui das gerações do romantismo, que nem vocês fizeram, né? Um mapa mental, aí vamos dizer, próximo disso, está entre o cartaz e o mapa. A gente sabe que o mapa mental ele trabalha mais o diagrama, né? Aqueles quadradinhos interligados por setas, mas está próximo disso. Vale 10 pontos, vocês podem começar respondendo e eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Está lá no Classroom, eu posso colocar o endereço aí para vocês também para facilitar. Vamos lá. Essa já é pro próximo bimestre, bro? Não, já é para agora, tá? É pra agora, é pra agora. Ah, beleza. A nossa finalização dessa
dessas 2 semanas, tá? Fechou. São todas múltipla escolha, tá bom? Eu quero que vocês deem uma olhadinha e me perguntem aí qualquer problema que vocês tenham, tá? Pra eu dar uma passada aqui por cima assim. Aí, aparentemente tá tudo certo. Eu acho que eu consigo fazer. Você consegue? Eu acho que sim, pra certeza. Muito bem. Ó, o chat está aberto aí para vocês perguntarem, tá? Bruno, Oi, amor. você pode voltar? Fernando, não entendi. Você pode voltar no slide das características? Pessoal, eu tirei um print, mas tem uma parte que não apareceu, por favor. Aquele, o slide da aula, você quer, né? Isso aqui, Fernando? Esse mesmo, eu vou tirar um print, rapidão. Tá bom, lindo. Pronto, obrigado, viu, Bruno? Imagina. Ô, Pro,
Fala. A senhora vai passar mais alguma coisa? Não, é só mesmo agora eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida dessa atividade que eu coloquei aí para vocês, tá bom? Do formulário. Então tá bom. Então eu vou sair aqui que eu vou tomar um cafezinho, tá bom? Vai lá, linda. Tchau, João. Faça Até a mais, atividade, tá bom? Fez a produção também já, João? Não fiz ainda, pro. Olha, Eu tem que fazer. vou fazer. Tchau, Beatriz. Beatriz fez a atividade, mandou para mim, eu corrigi, retornei. Ela caprichou, hein, Beatriz? Tchau, Pro. Tchau, linda. Tudo de bom. Tchau, Bianca. Façam a atividade, hein? Tchau, Amanda. Tchau, Sara. Tchau, Renata. Tudo de bom. Eu já tenho 2 respostas aqui. Já vi que 2 já responderam aqui. Deixa eu ver quem respondeu já. A Isabela e o Inácio já fizeram. Façam com capricho, gente, para não tirar nota baixa, hein? Sem pressa.